Antes do pastor Mark Finley, vamos ser abençoados pelos talentos dedicados dos músicos que cantam e tocam para a glória de Deus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Don't no one join me, till I will follow. Don't no one join me, till I will follow. Don't no one join me, till I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Eu estou decidido a viver pelo Rei. Vamos orar juntos. Pai do céu, coloque essa decisão em nosso coração hoje. Nos conceda corações desejosos de seguir a Ti, mesmo quando a verdade é nova, mesmo quando a Bíblia nos revela coisas que ainda não sabíamos. Nos conceda um amor por Ti, uma determinação de servi-lo. E Pai, quando nos sentimos fracos, nos dê poder para fazê-lo em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é a maior farsa religiosa da história. Há alguns anos, um dos czares da Rússia estava andando por um daqueles lindos parques russos. E enquanto ele andava, notou em uma esquina distante e remota daquele parque magnífico alguma coisa muito estranha e bizarra. Ele estava longe do castelo e enquanto pensava naquilo no parque, notou um guarda fardado em pé. E ele pensou: por que será que ele está em pé? O que será que ele está guardando? E então ele disse ao guarda: Senhor, o que está guardando? E o homem disse: eu não sei, czar. Eu estou um pouco incerto, mas meu superior mandou eu ficar aqui em pé de guarda. Mas o que você está guardando? Eu não estou certo. Você não está certo? Não. O que você estava fazendo ontem? Em pé de guarda. O que estava fazendo antes de ontem? Em pé de guarda. E um dia antes? Em pé de guarda. Mas o que você está guardando? Eu não sei, Senhor. Mas eu obedeço ordens e fui instruído para vir aqui e montar guarda. É o que eu estou fazendo. O czar era um homem muito inquisitivo. E então, uma vez que ele viu aquele homem montando guarda e imaginando o que ele estava fazendo, ele começou a investigar nos arquivos da corte. E nenhuma pessoa na corte sabia porque o guarda estava de guarda lá. Mas sabiam o seguinte: que esta ordem havia sido passada pelos seus superiores, que receberam de seus superiores, que por sua vez receberam dos superiores deles. Eles começaram a investigar o passado e viram que todo dia ali havia esta ordem para alguém montar guarda naquele ponto do jardim. Ao começarem a estudar isso, eles abriram as arcádias, onde estão arquivos antigos da corte, e para surpresa deles, descobriram o seguinte: cerca de 100 anos antes, Catarina a Grande recebeu um buquê de rosas de presente de aniversário. E uma vez que era um pequeno buquê de rosas, apenas um singelo buquê de rosas, a corte não queria que ninguém passasse nela e tropeçasse.
Então, 100 anos antes, foi passada uma ordem. Diziam os arquivos da corte, e a ordem era a seguinte: fique de guarda das pequenas rosas. Só que essas rosas já haviam morrido há muito tempo. Mas, uma vez constatado nos arquivos da corte, aquela tradição foi seguida sem ninguém averiguá-la, sem ninguém explorá-la, sem ninguém investigá-la, porque todo o mundo sempre a obedeceu. Poderia ser que uma antiga tradição tenha vindo para a igreja cristã? Poderia ser que dentro da igreja cristã tenha entrado um regulamento feito pelo ser humano, em vez de um regulamento feito por Deus, que na verdade não estudamos, não exploramos, que uma geração após a outra simplesmente aceitando que este era o comando de Deus. Poderia ser que a igreja cristã de hoje está na verdade guardando, e algumas delas lutando por uma tradição antiga? Não seria obra do diabo nos confundir? Não seria obra do diabo substituir uma verdade por uma mentira? Trazer uma tradição para a igreja cristã? Jesus, na época, discutiu os fatos de que alguns líderes religiosos haviam aceitado uma tradição. Na verdade, Jesus estava preocupado com os líderes religiosos em sua época. Ele disse em Marcos 7, versículo 9, e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus. Leiam comigo, por favor. Para guardardes a vossa tradição. Na época de Jesus, não é que estes líderes religiosos eram maus, não eram homens perversos, era mais que na época de Jesus, no século I, que rejeitaram o mandamento de Deus porque foram enganados, porque foram mal guiados e aceitaram as tradições no lugar das palavras de Deus. Poderia ser que na última parte de sua história, Satanás queria colocar uma falsidade. Poderia ser que nos últimos dias da história, Satanás desejava infiltrar a igreja cristã com mandamentos dos homens e não com mandamentos de Deus, com as tradições dos homens e não com os mandamentos de Deus. A Bíblia deixa bastante claro que quando Paulo diz em 2 Timóteo 2, versículo 15, leiam comigo, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus disse para você e para mim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus disse: leiam a Bíblia sozinhos. Deus disse: estudem sozinhos. Deus disse: leiam a palavra de Deus pessoalmente, ou poderá ser enganado por uma tradição. Uma das coisas que o demônio odeia mais do que qualquer coisa é quando entregamos nossa aliança e adoração ao verdadeiro Deus. Na verdade, o livro do Apocalipse diz que o conflito final será sobre adoração. Adorando o Cordeiro Jesus ou adorando o poder da besta com seus decretos e regulamentos humanos. O demônio odeia a verdadeira adoração. Portanto, esta noite desejo levá-los a uma mensagem comigo. Vamos voltar ao jardim do Éden. Começamos nossa jornada para diferenciar entre a verdade e a tradição no jardim do Éden. O livro do Apocalipse revela este grande conflito nos últimos dias sobre a adoração do Criador. E aprendemos o que significa adorar o Criador e como adorar o Criador no jardim do Éden. Bom, então, Adão e Eva foram criados para experimentar a grande alegria de adorar a Deus. Seu verdadeiro prazer seria encontrado na adoração verdadeira, entrando em contato com Deus e encontrando um refúgio seguro. Sua alegria, sua felicidade, seu maior prazer em servi-lo. Após Deus ter criado o mundo em 6 dias, após o que estudamos ontem à noite, a Bíblia diz que, havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou no 1º dia, nem no 3º, mas no 7º dia Deus nos deu um sinal de sua atividade criadora. Ele deu um sinal memorial de sua atividade criadora, um sinal de verdadeira adoração em oposição à adoração falsa. Então a Bíblia diz, e Deus abençoou. O que Deus abençoou, amigos? O que foi?
O terceiro, o quinto, ele abençoou o quê? O sétimo dia. E o santificou porque Deus descansou de todo o seu trabalho que Deus criou em Gênesis 2, versículo 2 e 3. Portanto, após Deus ter criado o mundo em 6 dias, ele separou o sétimo, e Deus descansou no sétimo dia. Deus abençoou o sétimo dia. Deus santificou e separou o sétimo dia. O sétimo dia era um sinal de lealdade, um sinal de aliança, um sinal de adoração do verdadeiro e genuíno Deus do universo. Quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, ele escreveu aquelas leis com o seu próprio dedo sobre uma placa de pedra, para nunca ser anulada, para nunca ser apagada, para nunca ser mudada. O que dizem aqueles mandamentos? Lembrem-se do sábado e o mantenham sagrado. E grande parte do mundo o esqueceu. Grande parte do mundo esqueceu o único mandamento que se refere à adoração, o único mandamento que se refere à aliança a Deus, o único mandamento que se refere à homenagem ao nosso Criador. E o mandamento do sábado poderia ser que Satanás teria atacado o sábado, poderia ser que Satanás tentaria colocar na igreja cristã uma farsa, poderia ser que Satanás tentaria colocar na igreja cristã uma tradição dos homens para esconder o verdadeiro sábado do povo de Deus. Poderia ser que este sinal, o sábado do sétimo dia, a Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 8 a 10, lembra-te do dia do sábado para o santificar do Senhor nosso Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor, não o sábado dos judeus. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Ezequiel 20, versículo 12, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Portanto, o sábado de Deus foi dado a Adão e Eva no jardim do Éden, centenas de anos antes da existência da raça judia. Algumas pessoas dizem que o sábado é judeu, mas Adão e Eva não eram judeus. A Bíblia diz, na verdade, que quando Deus criou a raça humana, ele separou o sábado. Os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Não, foram dados para toda a raça humana. E quando a Bíblia diz lembre-se do sábado, é para toda a raça humana, é o memorial de Deus à criação. Na verdade, Jesus, como na Bíblia diz, como era seu costume, Lucas 4, verso 16, entrou na sinagoga no sábado. Na verdade, Cristo apontou os seus seguidores para a frente. Após a cruz, em 7 depois de Cristo, quando Jerusalém seria destruída, e Cristo disse, fujam de Jerusalém em 7 depois de Cristo, e não era sábado. Por que ele diria isso? Se seus seguidores mais próximos não guardassem o sábado. Na verdade, o próprio Jesus disse em Marcos 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para toda a raça humana. Eu prefiro aceitar o que Jesus disse do que o que algum ser humano escreveu em um livro. Os discípulos guardaram o sábado da Bíblia, eles não mudaram, porque na verdade as escrituras dizem em Atos 13 que o apóstolo Paulo, quando entrou na sinagoga para pregar o evangelho no sábado, os gentios, os não-judeus, disseram, Paulo, pregue para nós. Ele não disse amanhã ou no domingo, ele disse, voltem no próximo sábado. A Bíblia diz em Atos 13, versículo 42 e 44, e no próximo sábado, quase toda a cidade foi escutá-lo, ouvir as palavras de Deus. A Bíblia é bastante clara que o sétimo dia da semana é o sábado. O dia que chamamos sábado, adoro isso neste texto da prosa. O que diz a Bíblia? A Bíblia é abençoada para mim. Os ensinamentos dos homens tantas vezes me enganaram, mas que seja minha única pergunta: o que diz a Bíblia? A Bíblia para mim. Esta noite quero apenas o que a Bíblia diz. E quanto a vocês, amigos, apenas o que escreveu Deus em suas palavras. A profecia revela que Satanás tentaria mudar a lei de Deus. Venham comigo esta noite às antigas profecias do livro de Daniel. Esta questão da mudança do sábado é mais que uma questão de dia, é uma questão de domínio.
É uma questão de controvérsia entre o bem e o mal. É uma questão de aliança, é uma questão de lealdade. É uma questão de conflito entre Cristo e Satanás. Há um grande enganador no universo que tentou substituir um sábado falso para romper a nossa aliança com o nosso Deus. Daniel, o profeta, previu que isto ocorreria. Vamos voltar aos antigos escritos de Daniel. Uma noite, Daniel foi dormir e, ao dormir, viu surgir à sua frente... Bem, vamos ler. Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E Daniel continua. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Daniel 7, versículos 12 e 3. Então Daniel diz... Eu vi uma paisagem de ventos, o vento batia sobre as ondas em fúria, e 4 animais surgiram, uns diferentes dos outros. Algumas pessoas acham que não podem entender as profecias, que são simbólicas demais, que é um trabalho de adivinhação. Mas quando Deus nos dá estas profecias, Ele nos explica estas profecias. Vocês se lembram, se têm participado desta série desde o início, que em Daniel capítulo 2, Daniel descreve uma imagem com 4 metais, a cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, as coxas de cobre e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. Deus então descreve uma pedra cortada sem mãos que destruiu a imagem. Estudamos isso num encontro anterior. Por isso é tão importante virem a todas as noites, porque uma apresentação é uma continuação da outra. Havia 4 metais, ouro, prata, cobre e ferro, representando as 4 grandes nações: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os 10 dedos da imagem, é claro, como estudamos, representam as 10 divisões de Roma. Em Daniel 7 não temos 4 metais, temos 4 animais. Daniel olhou para fora e viu estes animais surgindo do mar. Como interpretar isto? O que isso significa? Não precisamos interpretar pessoalmente, podemos ler a Bíblia. E em Apocalipse 17, versículo 15 diz: o mar representa os povos, as águas que viu representam os povos, nações e línguas. Algumas vezes temos uma expressão em inglês onde dizemos um mar da humanidade ou um mar de rostos. Portanto, na profecia da Bíblia, quando leem sobre o mar, estão lendo sobre a humanidade e povos. O vento, Jeremias 49, versículos 36 e 37, diz que o vento representa conflitos, confrontos ou guerras. Um furacão causa destruição. Um ciclone causa destruição. Tornados causam destruição. Portanto, quando vêm ventos soprando no mar, estão vendo guerras, conflitos ou confrontos entre os povos. E quanto aos 4 animais, Daniel 7, versículo 17 diz: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, animais surgindo de paisagens de ventanias, uma nação enfrentando outra nação no contexto de guerras ou confrontos. Daniel começa a descrever estas nações. Ao estudarmos o sonho que Daniel teve, ele nos leva pelo fluxo dos tempos. Novamente, como a imagem de Daniel, também com a cabeça de ouro, tronco e braços de prata, coxas de cobre e pernas de ferro, ele nos faz ir à Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ele nos leva à divisão do Império Romano e nos leva ao início do cristianismo, quando Satanás tentou colocar um compromisso na igreja cristã e Daniel previu que uma mudança no sábado seria tentada pelos homens e Daniel nos advertiu. Uma das profecias mais fantásticas e extraordinárias, mais impressionantes profecias da Bíblia. E vocês podem ler com seus próprios olhos. Vamos procurar esses animais proféticos. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que suas asas foram arrancadas e foi levantado da terra e fizeram com que ficasse sobre 2 pés como um homem. E um coração de homem foi dado a ele. Daniel 7, versículo 4. O leão é um símbolo apropriado da Babilônia. Na verdade, se observar as ruínas antigas da Babilônia e as descobertas arqueológicas, vocês notarão que um leão com asas de águia era um símbolo bastante comum na Babilônia. Como a imagem de Daniel também tinha uma cabeça de ouro, o rei dos metais,
Também o leão com asas de águia, o leão, o rei dos animais, asas de águia, a águia, a rainha das aves. Portanto, ouro representando a Babilônia. O leão com asas de águia, como vemos na arqueologia, tantos leões com asas de águia guardando a Babilônia. O grande leão que os arqueólogos encontraram no pátio da Babilônia, o leão na parede com asas de águia, o leão das moedas. Na verdade, Isaías e Jeremias dizem: Babilônia, tens um rugido de leão. Portanto, a profecia identificou a Babilônia realmente como um leão com asas de águia. A Babilônia dominou de 605 a 539 a.C. Algumas vezes hoje não denominamos nações com nomes de animais. Temos estes símbolos hoje, não temos? Falamos de vários símbolos de animais que representam nações. Nos Estados Unidos da América, algumas vezes fazemos isso com nossos partidos políticos. Quando pensam num elefante, em que partido pensam? Claro que é o Partido Republicano. E pensam em partidos políticos que algumas vezes são simbolizados por diferentes animais. Isso acontecia nos dias da Babilônia também. O leão com asas de águia representa a Babilônia. Porém, a Bíblia continua. Começa então a descrever o segundo animal que surgiria. Um urso com 3 costelas na sua boca. Diz que depois da Babilônia, o primeiro animal surgiria um segundo reino, uma segunda nação. Daniel 7, versículo 5. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Que nação se seguiu à Babilônia? Medo-Pérsia. Por que Deus descreveria a Medo-Pérsia com um urso que se levanta de um lado com 3 costelas na boca? As descrições de Deus são muito precisas. Os medos e os persas reinaram juntos. Porém, os persas dominaram os medos e assim o urso se levantou de lado. E quanto a estas 3 costelas, quando Medo-Pérsia dominou a Babilônia e atacou e dominou o mundo, reinou de 539 a 331 a.C. O urso com 3 costelas na boca representa a Medo-Pérsia. O urso, atacando a Babilônia, Líbia e Egito, para a Medo-Pérsia dominar o Oriente Médio, dirigiu-se para o noroeste e para o sul e atacou a Babilônia, atacou a Líbia e atacou o Egito. Que imagem precisa! O urso se levanta de um lado, os persas dominam os medos, as 3 costelas, Babilônia, Líbia e Egito. As nações que Medo-Pérsia atacou, a profecia na Bíblia é clara, a profecia na Bíblia é precisa. Porém, depois do leão com asas de águia, Babilônia, depois do urso com 3 costelas na boca, Medo-Pérsia, a Bíblia diz que outro poder surgiria, um terceiro animal, um leopardo. O que sabem sobre o leopardo? Um leopardo é veloz. Porém, se quiserem descrever conquistas rápidas, falariam de leopardos. Se quisessem descrever conquistas rápidas, falariam de quê? Claro, colocariam asas no seu leopardo. Daniel 7, versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Que nação conquistou Medo-Pérsia? Qual a nação? Grécia. São bons alunos, estão realmente corretos. E quem era o grande general? Quem era? Alexandre o Grande. O que sabemos sobre Alexandre? Ele conquistou o mundo rapidamente. Ele conquistou o mundo velozmente. A Bíblia diz que como um leopardo, Alexandre conquistaria e conquistou, e Deus até colocou asas em seu leopardo para descrever a velocidade de suas conquistas. E quanto às 4 cabeças do leopardo, Alexandre morreu aos 33 anos de idade. Seus 4 generais, Cassandra, Licímnicas, Talome e Salucas, assumiram e em vez de lutarem uns contra os outros, dividiram o império. Realmente a profecia na Bíblia é muito clara, é tão simples. Os animais, o leão, o urso, o leopardo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, conquista rápida, o leopardo, 4 divisões, as 4 cabeças do leopardo, como ouro, prata, cobre, Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia. Assim como 3 metais correspondem, assim os 3 animais correspondem a Grécia dominou de 331
a 168 a.C. Porém, após a queda da Grécia, a Bíblia descreve outro poder que nasceria. Diz depois disto: eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E a Bíblia continua: era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. E lembrem-se, na imagem de Daniel 2, ouro, Babilônia; prata, Medo-Pérsia; cobre, as coxas de bronze, Grécia; pernas de ferro com 10 dedos. Em Daniel capítulo 7, o leão com asas de águia, Babilônia; o urso com 3 costelas, Medo-Pérsia; o leopardo com 4 cabeças e asas, Grécia; e um quarto animal que surge não com pernas de ferro, mas com dentes de ferro e garras de ferro e 10 pontas. As pernas de ferro têm 10 dedos, o animal com dentes de ferro, ou o animal de dentes de ferro, bom, não importa, o animal dos dentes de ferro. Alguém vai me corrigir depois, não se preocupe. Bom, o animal com dentes de ferro tinha 10 pontas. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, descritas sucessivamente, uma após a outra. Mas é aqui que a profecia se torna tão fascinante. Roma dominou de 168 a 476 depois de Cristo. E depois, é claro, quando o Império Romano desmoronou, pernas de ferro, 10 dedos, animal de dentes de ferro com garras de ferro, com 10 pontas. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Em Daniel 7, versículo 24 diz isso. Portanto, as 10 pontas representam 10 divisões de Roma. Roma não foi conquistada por um quinto reino dominante. Roma foi conquistada por tribos de bárbaros que vieram do norte. As 10 divisões, ou os 10 reinos de Roma. E Roma seria dividida entre 351 DC e 476 DC. E a Bíblia diz que Roma permaneceria dividida até a segunda vinda de Cristo. Portanto, as tribos de bárbaros desceram do norte. Os alamanes estabeleceram-se na área que hoje conhecemos como Alemanha. Os burgundinos estabeleceram-se na área que hoje conhecemos como Suíça. Os francos na França. Os lombardos, os italianos, os saxões, os ingleses, os suevi, os portugueses, os visigodos, os espanhóis. No entanto, 3 destas tribos, e não se esqueçam disto, ficará cada vez mais fascinante. Os herules, os vândalos e os ostrogodos estão agora extintos, foram arrancados pela raiz. A Europa moderna, como vemos hoje, são os remanescentes destas tribos bárbaras que dividiram a antiga Europa. Na verdade, todos os países da Europa de hoje, como estamos vendo, podem rastrear sua origem, suas raízes nas profecias de Daniel. 4 animais: o leão da Babilônia, o urso, Medo-Pérsia; o leopardo, Grécia; o animal descrito como um dragão, Roma; as 10 pontas, as divisões do Império Romano. Agora estamos nos primeiros séculos, e Roma, a Roma pagã, dominava durante a época de Cristo. Era por um decreto de César que levou a família sagrada de Nazaré para Belém, que o mundo todo conhece. Pilatos, o governador romano que julgou Cristo, soldados romanos pregaram Jesus Cristo na cruz, e soldados romanos guardaram seu túmulo. Os romanos dominaram de 168 AC a cerca de 351 DC, mas naqueles primeiros séculos o império se desmoronou, os 10 dedos e as 10 pontas. Mas a Bíblia diz que ao Daniel observar em suas visões da noite esses primeiros séculos, ao ver o início da cristandade, diz Daniel 7, versículo 8: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Daniel disse: eu olhava as pontas,
olhava a divisão de Roma, olhava o Império Romano, estudava Roma, e surgiu entre as 10 pontas nos primeiros séculos um pequeno poder de ponta. Agora observem este pequeno poder de ponta. A Bíblia descreve o que aconteceria. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem. Uma ponta é um símbolo de poder. As 10 pontas eram símbolos de poder político. Porém, nesta pequena ponta, nesta nova ponta, surgindo na Europa de Roma, após a divisão do Império Romano nos primeiros séculos, a Bíblia diz com olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava grandiosamente. Daniel 7, versículo 8. O que significam olhos como olhos de homem? Na profecia da Bíblia, um profeta é algumas vezes chamado de o quê? Alguém sabe o que é? Um vidente. Por que um profeta é chamado de vidente? Porque um profeta vê o futuro com olhos de Deus. Portanto, na Bíblia, olhos são símbolos de sabedoria. O profeta tem olhos de Deus, ou visões de Deus, pode ver o futuro e, portanto, o profeta fala com sabedoria divina. Então, se o profeta tem olhos divinos para ver o futuro, esta pequena ponta que cresce de Roma, nos primeiros séculos após o grande Império Romano, esta pequena ponta tem os olhos do homem, porque é guiado pela sabedoria humana, não pela sabedoria divina. É guiado pelo que o homem diz, não pelo que o nosso Senhor diz. E diz dele, surgirá outro depois dele. Ou seja, após os 10. Portanto, este poder surge entre os 10 na Europa Ocidental, em Roma. Surge após o desmembramento do Império Romano. Porque diz dele, portanto, em certo momento, nos primeiros séculos, será diferente dos primeiros. As primeiras 10 pontas eram poderes políticos, porém a Bíblia diz, não poderá ser o que a Bíblia diz, e será diferente. Portanto, este poder surgido de Roma não poderá ser um poder político, porque é diferente. Os primeiros eram políticos, só pode ser um poder religioso. O Império Romano está se desmembrando e um poder religioso surgiria de Roma. Eu fico pensando, a história nos diz que isto aconteceu. Este pequeno poder da ponta que surgiria entre as 10 pontas que surgiu de Roma, surgiria após as 10 pontas, após o desmembramento de Roma, e seria diferente das 10 pontas. Não apenas um poder político, mas na verdade seria um poder religioso. Substituiria 3 reinos. Lembra os Herules, os ostrogodos e os vândalos extintos, porque não aceitaram a fé de Roma que surgiu durante esses primeiros séculos. E teria olhos como os do homem. Substituiria a tradição humana, substituiria os mandamentos do homem pela sabedoria de Deus. Qual é este poder? Que poder surgiu nestes primeiros séculos? Vamos ver o que os historiadores nos dizem, o que a história nos revela. Esta noite queremos rever a história. Lemos a Bíblia, lemos as profecias, queremos que a história nos diga o que estava acontecendo enquanto Roma se desmembrava. O que aconteceu quando as tribos bárbaras chegaram a Roma. Vamos deixar que a história nos dê a resposta. E eu cito: das ruínas do Império Romano, gradualmente surgiu uma nova ordem de estados, cujo ponto central era a sede papal. Portanto, quando o Império Romano desmoronou, a igreja medieval, a igreja romana, ganhou força e o poder, o que diz? Portanto, inevitavelmente, resultou uma posição não apenas nova, mas bastante diferente. Lembra que a Bíblia diz que um pequeno poder da ponta seria, qual era a palavra? Diverso ou o quê? Diferente. Aqui na igreja ou igrejas, a história monumental do cristianismo, páginas 43 e 44, e diz que a igreja romana cresceria do Estado romano e que seria bem diferente da anterior. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre este pequeno poder da ponta? Este poder religioso e político surgindo de Roma. O que a Bíblia diz que tentaria fazer? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder
tentaria mudar todas as leis do nosso Senhor. Esse poder tentaria ou pensaria que tinha autoridade de mudar as leis de Deus. A Bíblia diz que os santos ou o povo de Deus, eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos a metade de um tempo. Daniel 7, versículo 25. E assim, durante a Idade Média, a igreja medieval traria ensinamentos substitutos para a igreja. Muitas centenas de milhares aceitaram o falso no lugar do genuíno. Daniel 7, versículo 25, leiam comigo, por favor. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Só existe um mandamento que tem a ver com o tempo, e é um mandamento do sábado. Ele mudaria os tempos na lei, mudaria os tempos e a lei. Eu fico pensando, como isto aconteceu? Como isto aconteceu? Poderia Satanás ter tentado introduzir um ensinamento falso na igreja? Poderia Satanás ter introduzido um sábado substituto há tantos séculos atrás? Poderíamos estar observando uma tradição semelhante àquela guardada na época do czar, na antiga Rússia? Eu fico pensando, como isto aconteceu? O apóstolo Paulo estava muito preocupado, e o apóstolo Paulo nos avisou sobre o afastamento da verdade. O apóstolo Paulo nos avisou sobre a substituição do falso pela verdade. Ouçam o que Paulo disse. Ele disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E Paulo disse: ouçam, porque surgirá entre vocês, entre seu rebanho haverá perseguição cruel. A Bíblia diz que lobos cruéis surgirão entre vocês e não perdoarão ao rebanho. Isto aconteceu, a igreja cristã foi perseguida, não foram queimados na fogueira, não foram lançados aos leões, o sangue dos cristãos não foi derramado. Porém, quando Satanás viu que não poderia destruir a igreja pela perseguição, Paulo disse: não estou só preocupado com os lobos cruéis, não estou só preocupado com a perseguição externa, pois estas são as palavras do apóstolo. Estas são as palavras de Paulo para os primeiros líderes cristãos. Ele disse que dentre nós mesmos, Paulo reuniu os líderes cristãos e disse: entre vocês mesmos, dentro da igreja cristã, ele disse, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão o quê? Coisas perversas. O que significa perversa? Torta, falsa, enganadora. Paulo disse: não estou só preocupado com o que acontece com a perseguição externa, mas estou preocupado com o que acontece entre vocês, quando coisas perversas são ensinadas dentro da igreja, quando o falso é aceito como realidade. Na verdade, Daniel diz em Daniel 8, verso 12, que a verdade de Deus cairá por terra. Novamente vamos recorrer à história. A história nos diz que nestes séculos 300, 400, 500 depois de Cristo, que direitos e tradições entraram para a igreja. Isto é o que a história diz. Eu estou citando: no intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, ritos e cerimônias que nem Paulo nem Pedro ouviram falar, silenciosamente tornaram-se uso comum. E então alegaram a patente de instituições divinas. A igreja antiga, páginas 6 e 7. Portanto, algo penetrou silenciosamente na igreja. Poucas pessoas perceberam o que estava acontecendo. Poucas pessoas perceberam o que havia ocorrido. Porém, estas tradições penetraram silenciosamente na igreja e depois alegaram a patente de instituições divinas em uma geração após a outra. Na verdade, foram aceitas. A propósito, quantas pernas tem uma aranha? Sabiam que em 350 a.C., Aristóteles, o grande filósofo, disse que uma aranha tem 6 pernas? E por 20 séculos, porque Aristóteles disse, todos acreditaram. E ninguém se deu o trabalho de contar. 20 séculos depois, Lamarck, o grande biólogo no século XVI, se deu a este trabalho de contar e descobriu que as aranhas não eram insetos, mas aracnídeos. E descobriu que aranhas tinham 8 pernas. Mas você não duvida de Aristóteles. Se Aristóteles disse, então é assim que é. E a questão da mudança do sábado?
É uma questão de contar, é uma questão de lealdade, é uma questão de obediência, é uma questão de farsa ter sido introduzida na igreja nos primeiros séculos. Ora, Daniel previu a mudança. Ele disse: cuidará em mudar os tempos. E o que, amigos? As leis. Daniel 7, versículo 25. Daniel previu as mudanças. Vamos olhar os registros da história e os registros da igreja. Vamos olhar a igreja medieval. A igreja medieval alega que mudou o sábado da Bíblia. Sabem, eu fui criado em uma adorável casa católica romana. Eu ajudei o padre no altar durante a minha infância. Mas ao começar a estudar essas profecias, cuidará de mudar os tempos e as leis, eu recorri ao meu catecismo, aos primeiros ensinamentos da igreja. Sabe o que um dos mais famosos autores romanos na América, James Cardinal Gibbons, que viveu no século XIX, disse? Foi isso que ele disse. Ele disse: poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. E ele continua: as escrituras reforçam a observação religiosa do sábado. E neste ponto concordo totalmente com James Cardinal. As escrituras reforçam a observação religiosa do sábado. Podem encontrar isto na Fé dos Nossos Pais, página 89. Um cardeal católico disse isto. No Catecismo da Conversão, a conversão do Catecismo de Peter Gierman, em 1948, por favor, leiam. Sabem que este catecismo foi usado para centenas de milhares de católicos convertidos entrando para a Igreja Católica. A pergunta: qual é o dia do sábado? Resposta: sábado é o dia do sábado. O catecismo diz que sábado é no sábado. Pergunta: por que observamos o domingo e não o sábado? E isto é o que o catecismo diz. Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade de sábado para domingo. Estão vendo? Isto não foi feito sem pensar. Para pessoas honestas, para pessoas que querem realmente saber, o catecismo é bastante claro. A igreja transferiu o dia do sábado para o domingo. Eis a enciclopédia católica. Podem procurar em qualquer biblioteca. Diz isso: a igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, foi o terceiro mandamento. E sabem por que a Igreja Católica fala que é o terceiro mandamento e não o quarto? Porque o que não adoramos não está lá. O terceiro mandamento se refere ao domingo, que seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Portanto, a Enciclopédia Católica diz que a Igreja mudou o dia. Em 88, Stephen Keating, um dos mais famosos autores católicos dos Estados Unidos, escreveu sobre o fundamentalismo, escreveu sobre protestantes, e isto é o que ele diz. Ele diz: os fundamentalistas reúnem-se para adorar no domingo, são cristãos protestantes. No entanto, não há evidências na Bíblia de que a adoração conjunta deveria ser aos domingos. O sábado judeu, ou o dia do descanso, era, é claro, no sábado. Foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração para os cristãos em honra da ressurreição. Carl Keating, Catolicismo e Fundamentalismo, 1988, página 38. Portanto, Keating diz: sim, foi a Igreja que mudou o dia, e ele acrescenta: em honra da ressurreição. Mas Deus já nos deu um sinal da sua ressurreição. Como celebramos a morte de Cristo? Com a comunhão. Se querem celebrar a morte de Cristo, comunguem. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 6: quando muitos foram batizados em Cristo, morrerão em Cristo, mas ressuscitarão em honra ou em semelhança à ressurreição. O batismo é o símbolo da ressurreição. Deus nunca nos disse para guardar o domingo em honra à ressurreição. Vamos para o túmulo na terra, somos enterrados e depois saímos vivos, uma nova vida em Cristo. Ressuscitamos como Cristo para uma nova vida. Realmente, Carl Keating tinha razão. A igreja realmente transferiu o dia do sábado para o domingo. Eis o mais novo catecismo, é chamado Catecismo Controverso. Quer dizer, o catecismo que responde às controvérsias, recentemente publicado. Pergunta: quando os protestantes profanam o trabalho no sábado ou no sétimo dia da semana, seguem as escrituras como sua única regra de fé? Agora escutem o que ele nos dá como resposta. Pelo contrário, eles têm apenas a autoridade da tradição para esta prática. Ao profanar o sábado, eles violam um dos mandamentos de Deus,
que em seus princípios nunca foram revogados. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Catecismo Controverso, página 60. Estão vendo, amigos? A igreja medieval disse: nós temos autoridade, podemos transferir o sábado. Eles alegaram ter autoridade e, portanto, dizem aos protestantes: realmente, se estão seguindo a Bíblia, deveriam voltar à Bíblia e observar o sábado. Mas se aceitarem a autoridade da igreja romana, então tudo bem guardar o domingo. Este é o raciocínio. E quando Martim Lutero, o famoso teólogo alemão, estava discutindo com o Dr. Eck na Reforma, estava discutindo sobre a Bíblia e apenas a Bíblia. Escutem os argumentos que o Dr. Eck usou contra Martim Lutero. Dr. Eck, o teólogo católico, discutiu com Lutero e foi isto que ele disse. Estou citando de cânone e tradição, o famoso registro histórico deste evento. A autoridade da igreja não poderia estar presa à autoridade das escrituras, porque a igreja havia mudado o sábado para domingo, não por um comando de Cristo, mas por sua própria autoridade. Cânone e Tradição, página 263. Dr. Eck argumentou assim. Ele disse: Lutero, você não pode dizer que devemos recorrer à Bíblia e apenas à Bíblia. E o motivo de não poder dizer isso, Lutero, é porque a igreja mudou o sábado e a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Realmente, cristãos que acreditam na Bíblia são levados a estas palavras provocadoras em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos. Adão e Eva mantiveram o sábado como sagrado. O sábado foi dado como parte dos 10 mandamentos. E Deus disse: lembra-te do sábado e mantenha-o santificado. O sábado era o sinal entre Deus e o seu povo. Realmente Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram. O livro de Daniel revela que homens tentariam mudar a Bíblia, sábado. Mas como a adoração aos domingos penetrou na igreja. John Eadie, doutor em divindade, em sua Bíblia Enciclopédica, página 561, diz isso. Sábado, uma palavra hebraica significando descanso. Domingo era o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual adoravam o sol. Realmente estamos começando a entender agora, amigos. Satanás mudaria as leis de Deus. Ele faria com que a Igreja Católica aceitasse o símbolo de adoradores antigos do sol ao pensarem que estavam aceitando um símbolo da ressurreição. Que trama perfeita do demônio! Egípcios, babilônicos e muitas culturas antigas realmente adoravam o sol. Estas culturas antigas fizeram do sol um ponto principal em sua adoração. A cada manhã, curvavam-se diante do sol ao amanhecer. Na verdade, os romanos tinham Sunday, o primeiro dia da semana. O sol era o maior corpo luminoso no céu. Portanto, muitas culturas antigas o adoravam. Em Petra, a antiga cidade pagã dos Idimitas, uma cidade encravada na pedra, a cidade rosada do sol. Pode ir até a este templo antigo e subir os degraus para o grande altar do sol. É um altar dos adoradores do sol. Os idimitas eram adoradores do sol. Pode sair de Petra e ir para o Egito, e lá as pirâmides altas diante do sol. Frequentemente vêm os egípcios se curvando adorando o sol. Na Babilônia, os zigorates, com sua escada circular adorando o sol. Sai da Babilônia, pode sair de lá e ir para a antiga Roma e ver o obelisco no pátio de Roma. O obelisco de um passado antigo apontando para o sol e os adoradores do sol. Mas, como os adoradores do sol, como isto passou para a igreja cristã, como o domingo se tornou um substituto para o sábado da Bíblia. O Império Romano estava se desmoronando. Naquela época, em 300, 400, 500 depois de Cristo, o Império estava se desfazendo completamente. E enquanto o Império se desfazia, muitos judeus se rebelaram contra Roma. Muitos romanos acreditavam que o cristianismo era apenas uma seita judia.
Portanto, eis o processo. Os judeus estavam sendo perseguidos. Alguns líderes cristãos queriam se distinguir dos judeus, porque tanto os cristãos quanto os judeus observavam o sábado da Bíblia. Portanto, alguns líderes queriam se diferenciar dos judeus, e assim começaram a guardar o primeiro dia da semana no século II, uma vez ao ano, em honra à ressurreição, para se diferenciarem dos judeus. Mas, cada vez mais as perseguições se tornaram mais cruéis. Cada vez mais o Império Romano pagão estava se desmoronando. Constantino queria unir o seu império. Ele queria unir os judeus, os cristãos, queria unir os pagãos. E assim, numa tentativa de unir os pagãos e os cristãos, Constantino, o imperador romano pagão, tentou unir todo este império que estava se desfazendo. Queria unir os pagãos, adoradores do sol, e os cristãos. E assim Constantino promulgou uma lei. Podem ler sobre ela na história. Aqui ela diz: no dia venerável do sol, que os magistrados e o povo residente nas cidades descanse, e que todas as oficinas sejam fechadas. Édito de Constantino, 321 d.C. Constantino falou do dia venerável do sol. Ele estabeleceu um dia que seria comum aos cristãos, que começariam a guardar o domingo ocasionalmente para se distinguirem dos judeus que eram perseguidos pelos romanos. E para unir estes cristãos com os pagãos que dominavam o império, foi uma jogada política, foi uma jogada de compromisso. E os líderes da igreja aceitaram esta tradição. Os líderes da igreja aceitaram este compromisso para tentar unir novamente o império. Na verdade, eis o que o conselho da Laodiceia, a igreja medieval, disse em Cânone 29. Cristãos não judaizarão, quer dizer, não guardarão o sábado, e descansarão no sábado, mas trabalharão neste dia. Porém, o dia do Senhor será especialmente honrado. Sabem qual é o dia do Senhor? Não é o dia que o conselho da igreja diz, porque a Bíblia diz que o Filho do homem é Senhor mesmo do sábado. Portanto, aqui estavam tentando dizer que sim, concordamos com a lei de Constantino, sim, nós concordamos com uma lei decretada por Constantino. Sim, como líderes da igreja, queremos guardar um novo dia e vamos substituir um dia que alegamos ser o dia do nosso Senhor. Gradualmente, durante os séculos, o domingo foi aceito em lugar do sábado da Bíblia. Satanás é um grande enganador. Ele enganou 1/3 dos anjos no céu. Se Satanás pode enganar os anjos, se Satanás pode enganar Adão e Eva no jardim do Éden, certamente ele tem a capacidade de enganar homens e mulheres durante todos os séculos. Nada de errado com Adão e Eva, eram santos e virtuosos, mas Satanás os enganou, e ele enganou alguns líderes religiosos com boas intenções nos primeiros séculos, ao introduzir o sinal antigo dos adoradores pagãos do sol na igreja. Jesus disse, leiam comigo por favor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando nós chegamos a Jesus, desejamos seguir a verdade. Mas e quanto a Satanás? Leiam comigo: porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Portanto, o desafio hoje é seguir a Jesus e a verdade, nos afastar das falsidades, nos afastar do artificial. Jesus disse em Mateus 15, versículo 13, por favor, leiam comigo: porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Eis a questão, meus amigos. A questão é clara: os ensinamentos da igreja ou os ensinamentos da Bíblia? A questão é clara: aceitar um substituto feito pelo homem ou aceitar a verdade clara da palavra de Deus? A escolha está clara: é a Bíblia ou é a tradição? É a lei de Deus ou é a lei do homem? São os ensinamentos de Jesus ou os pensamentos humanos? É o comando divino ou um substituto humano? É a verdade ou o erro? O genuíno ou o falso? O caminho de Deus ou o caminho do homem?
Isto é mais do que uma questão de dias, é uma questão de lealdade, uma questão de adoração, uma questão de uma falsidade que foi introduzida por Satanás, que odeia as leis de Deus. É uma questão de uma tradição que penetrou na igreja. Mas Jesus disse, leiam comigo em João 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vocês o amam esta noite, amigos? Vocês o amam com todo o seu coração? O sábado pode ser novo para vocês. Podem nunca tê-lo estudado antes. No entanto, sentem que estamos vivendo perto do reino de Deus. Estamos vivendo pouco antes da volta de Jesus para esta terra. E sentem que Jesus está se aproximando de vocês, mais perto do que já estiveram antes. Sentem que, ao guardarem o verdadeiro sábado, descansam. Descobrem que, guardando o verdadeiro sábado, tem um refúgio. Descobrem que, guardando o verdadeiro sábado, esta aliança pode encontrar alegria em seus corações, pode encontrar a felicidade em seus corações, podem ter esta sensação de que Deus, eu sou do Senhor totalmente e completamente. Inclinemos nossas cabeças para orar. Gostaria de dizer, Jesus, eu te amo. Jesus, realmente quero segui-lo. Jesus, não quero seguir as tradições do homem. Eu quero seguir Jesus, ó Pai no céu. Esta noite vemos que uma farsa penetrou na igreja cristã nos primeiros tempos. Vemos que líderes religiosos com boas intenções se comprometeram. Vemos o grande autor por trás desta grande farsa que deseja atacar aos adoradores, que quer atacar o dia que Deus nos deu no Jardim do Éden, quer atacar o dia que nos mandamentos diz, lembrai do dia do sábado e mantenha-o santificado, quer atacar o dia que Jesus guardou, o dia que os discípulos guardaram. Mas Deus, queremos seguir Jesus, queremos sentir em nossos corações que queremos seguir a Bíblia. E esta noite, Senhor, estamos determinados em nossos corações a qualquer custo a segui-lo. Dê-nos força, dê-nos a coragem. Isto é o novo para nós, Senhor. Torne claro, em nome de Cristo, amém. Boa noite e Deus os abençoe.